Traga o seu amor de volta em 7 dias. Faz um pix aí de uns 4 mil reais que nós resolvemos o seu problema. Calma, calma, calma. Isso foi só uma brincadeira para a gente introduzir o tema do vídeo de hoje. A gente cansa de ver nos posts aí, né? Traga o seu amor de volta em 7 dias, garantido. Ele não quer mais você, nós vamos fazer ele querer. Será que é assim que funciona mesmo, Gilberto? Será que essas magias de amor são tão poderosas? Qual que é a diferença de adoçamento, amarração? Isso é ruim? Vai contra a lei de Deus? Me ajuda a entender essas questões? Eu vou trazer esse tema aqui para vocês. Antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve, isso é muito importante para a gente poder continuar produzindo conteúdos. Diariamente tem conteúdos aqui de espiritualidade, então eu tenho certeza que isso pode te ajudar a vivenciar uma vida melhor, a utilizar essas técnicas e aprendizados para a sua evolução espiritual e melhora de vida como um todo. Então vamos conversar sobre esse ponto em primeiro lugar. Meu nome é Gilberto Mello, para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou sacerdote de Umbanda do Templo Escola Omayê e sou mago iniciado há mais de 10 anos. Então o que eu vou falar com vocês aqui não foi coisas assim que eu li numa revistinha ou uma coisa que eu estou começando agora. É algo que faz parte da minha vivência já há mais de uma década. Magias, especialmente magias de amor. A maior parte da minha demanda, né, seja como pai de santo, seja como tarólogo, é para questões amorosas. Então eu posso falar sobre isso. Eu tenho um curso, né, de magias de amor. Então, inclusive, se você quiser ser meu aluno, aqui na descrição tem os contatos. Você pode fazer esse curso completo de magias de amor. Mas eu quero falar sobre essa questão de trazer o ser amado em 7 dias, se isso existe, se isso não existe. Primeiramente, cada pessoa divulga o seu trabalho da forma que achar melhor. Então, assim, não estou atacando quem fala isso, mas na prática não funciona assim, tá? Essa coisa de eu vou fazer ele voltar em 7 dias, pode acontecer dele voltar em 7, como pode acontecer dele voltar em 3, como pode acontecer dele voltar em 21, como pode acontecer dele voltar em 2 meses, como pode acontecer dele voltar no mesmo dia. Depende de muitas coisas. Como pode ser que ele nunca mais volte? Uai, Gilberto, mas eu fiz uma magia e pode ser que ele nunca mais volte? Sim, pode sim. Se essa magia foi feita para alguém que não tem mais caminho, se essa magia foi feita mal feita, se essa magia foi feita sem o cuidado energético adequado, se não foi avaliado se a espiritualidade permite ou não aquilo, porque é a mesma coisa. Vamos pensar o seguinte, se a gente pudesse amarrar qualquer pessoa, fazer magia para qualquer pessoa, você concorda comigo que o Brad Pitt devia ter tipo 1 milhão de amarrações em cima dele? É muito simples. Se pode ser feito mesmo sem caminho, faz pro Brad Pitt. Faz pra Angelina Jolie. Faz pra Thaís Araújo. Faz. E vê se vai dar certo. Tem que ter conexão energética para ser feito. Tem que ter laço energético, tem que ter sentimento, tem que ter história para ser feito. Então, a primeira coisa que a gente... Não estou nem avaliando aqui se é certo ou errado fazer. Estou falando para vocês que não é em qualquer situação que pode ser feito. E quem fala que pode ser feito em qualquer situação só está pensando no dinheiro, não entende nada de magia. Porque se pudesse ser feito é simples, então faz para uma pessoa milionária, faz para um famoso, vamos ver se dá certo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que magia funciona por baixo a princípios espirituais, a leis. A magia, ela não te dá o que você quer, no tempo que você quer, na hora que você quer. A magia é uma tecnologia, magia é ciência, tanto que a gente usa o termo ciências ocultas. Magia funciona por um princípio. Usa terra de cemitério para adoçar uma relação e vamos ver se dá certo. Por quê? Porque não funciona. Consegue entender? Os elementos, existem leis, não é fazer qualquer coisa e tirar de trás da orelha. Usa sal, por exemplo, para adoçar uma relação. Vamos ver se você consegue. Existem leis, lei da atração, lei de troca e movimentação, lei do merecimento, lei do contágio, várias leis espirituais que a gente vai trazer no futuro que são muito interessantes para vocês compreenderem. Mas num primeiro momento, aprendam isso. Magia é um processo que precisa ser avaliado primeiro, se dá para fazer. Então a pessoa chega e fala assim, Gilberto, eu queria fazer um adoçamento. Antes da gente fazer, nós vamos avaliar se é possível fazer, vamos conversar se vale a pena fazer, porque às vezes você está só desesperado, você nem quer aquilo. Você só não sabe o que fazer e está agindo por impulso. Magia a gente nunca faz no impulso, magia a gente faz com consciência. Pelo menos é assim que um magista sério deve encarar a sua magia.
Sobre essa questão de tempo, isso não existe. A gente até pode, ao fazer uma magia, consultar um oráculo, dar uma média de tempo, mas varia de relação para relação. Eu já fiz magias de amor que o resultado foi na semana. E eu já fiz magias de amor que o resultado foi 2 meses depois. Sério. Eu já fiz magias de amor por uma coisa que era impossível de acontecer. A pessoa sabia, falou, olha, eu tô fazendo para tentar mesmo, mas eu acho que não vai dar certo. 2 meses depois, a realidade que essa pessoa queria se manifestou. E era uma realidade, só para vocês terem uma ideia, era uma situação muito complicada, que era para viver um triângulo, era um triângulo amoroso que a pessoa queria converter num trisal, uma história muito complicada, que eu não vou entrar em detalhes, porque era um processo que envolve outras pessoas. Era impossível de dar certo, e no final tá lá os 3 juntos. 3 pessoas envolvidas no mesmo adoçamento. Isso era uma coisa que demorou 2 meses para acontecer. Por quê? Porque eram mais energias, eram mais situações, eram mais contextos. Mas desde o primeiro momento eu sabia que havia caminho para isso acontecer. Então, ao ver que tinha caminho, que era possível, fiz ali o adoçamento para uma situação muito complicada e deu muito certo. Agora, eu já fiz magias também, por exemplo, uma mulher me procurou, fiz a magia, na mesma semana eles voltaram. Então depende muito de várias questões. Por exemplo, como é que esse casal tá? É muito mais fácil fazer uma união, um adoçamento para um casal que tá bem e que tá passando só por uma crise momentânea, do que para um casal que os dois já se odeiam, um já traiu, já mentiu, já enganou. Sabe aqueles casais bagunçados? É muito mais complicado trabalhar com a energia deles. E aí você vai pensar, mas é esse casal que vai procurar. Claro, é esse casal que vai procurar. Só que é esse casal que menos faz o que precisa. Porque, por exemplo, você faz uma magia de amor. O tempo de uma magia de amor geralmente dura 6 meses o efeito da magia. Se o casal for aquele casal bagunçado, que briga, que trai, que mente, esses casais que a gente vê pra caramba aí, a magia vai sendo consumida por aquela negatividade que às vezes em poucas semanas o efeito já era. Agora, se tem um casal que se ama, começou a ter pequenos atritos, você faz um adoçamento, o campo do casal absorve bem, cada um faz sua parte, aquela magia não precisa nem ser refeita, porque ela vai durar muito tempo. Então a gente tem que entender que a magia é energia. Eu pego uma energia e coloco numa situação. A forma como aquela situação vai lidar com aquilo depende da situação em si. Então depende do casal. Uma das coisas que eu falo quando eu faço adoçamento para alguém é o seguinte: filha, evita briga, tenha paciência, busque melhorar o que você pode melhorar. Que isso, aí você vai estar contribuindo com a magia. Porque também, assim, quer ver uma coisa que é absurda? Você faz um adoçamento para um e trai com o outro. Você destrói sua magia na hora que foi feita. Tem casos que nem magia adianta. E eu vou ser muito honesto com vocês. Às vezes a pessoa procura fazer uma magia e fala, não tem nada que possa ser feito não, já acabou. Por quê? Eu não faço amarração amorosa. Tá? Até magias para outras pessoas eu penso muito antes de fazer. Como sacerdote de Umbanda, muitas vezes as entidades orientam a fazer, a gente faz. Mas eu, particularmente, evito fazer. Eu gosto de dar aula, eu gosto de jogar cartas, eu gosto de trabalhar como terapeuta. Então eu não me importo com o dinheiro de trabalho, porque não é o meu foco. Não é algo que eu me preocupe muito em fazer. Já fiz vários na minha vida, faço vários. Mas não é uma coisa que mexe muito comigo, que me chama. Então não faço esforço. Percebam que tem 2.000 vídeos aqui no meu canal. Quantos deles eu falei de magias que eu faço? Não é meu foco, não é meu interesse. Eu quero trabalhar magia pra mim, eu quero ensinar as pessoas a fazerem magia. Então aqui no canal tem vários adoçamentos que eu ensino para vocês mesmos fazerem na casa de vocês, sem eu precisar ganhar R$1 com isso. Nem gosto muito de dinheiro que vem de magia, sinceramente. Porque geralmente a pessoa vem muito desequilibrada, então assim, é muito complicado. Então eu gosto de ajudar as pessoas a se equilibrar. Mas, obviamente, já fiz, não tem como eu mentir e falar que não. E gosto de aproveitar as experiências que eu tenho para passar isso adiante, passar para vocês. Então, eu percebo, por exemplo, que tem gente que faz uma magia e destrói a magia com as suas atitudes. Tem pessoas, gente, que não adianta fazer. Se não tem mais caminho, se o outro não ama, porque a base do adoçamento é o amor do outro. O que permite uma relação fazer ou não fazer o adoçamento é sentimento. Porque a gente pega o sentimento que está no outro,
cuida daquele sentimento, faz aquele sentimento florescer, e a partir dessa conexão, a partir desse florescimento do sentimento alheio, né, do sentimento dessa outra parte, o adoçamento dá certo. Tanto que, quer saber se a outra pessoa te ama? O tempo que demora para o adoçamento dar certo. Se o adoçamento dá certo em poucos dias, é sinal que aquela pessoa é muito apaixonada por você. Se no mesmo dia já tem algum feedback, algum movimento, é sinal que há muita paixão para com você. Gilberto, e a amarração amorosa? Eu não faço amarração amorosas, eu respeito quem faz, mas eu discordo de fazer, porque é uma coisa que fere o livre-arbítrio do outro. Porque o adoçamento, gente, ele é um tônico que você faz. O adoçamento ele serve para harmonizar uma relação. O adoçamento ajuda a pessoa a ter consciência do sentimento dela. O adoçamento ele afeta os dois lados, então assim, porque ninguém briga sozinho, nenhuma relação se deteriora só de um lado, tá? Por mais que a gente ache que a gente é um alecrim dourado, tem um monte de coisa que a gente faz que tá fudendo com a nossa relação. Então, o adoçamento ele vai atuar nos dois. É uma coisa que você utiliza elementos puros, como rosas, como mel, como água, como cristais, como incensos, como frutas, coisas que têm uma vibração muito elevada. Então não vai fazer mal para ninguém, sabe? Para nenhuma das partes. Pelo contrário, vai trazer paz, vai trazer harmonia, né? Vai trazer equilíbrio, vai trazer coisas boas. Agora, na questão da amarração, muitas vezes são entidades de baixa frequência, muitas vezes utiliza elementos muito densos, não respeita o livre-arbítrio e a vontade do outro, muitas vezes é criado no ego, tipo assim, eu quero fulano de qualquer jeito. Isso não é amor, isso é ego. Você pode achar que é amor, mas é ego. E uma coisa que eu percebo muito, eu nunca fiz amarração, mas eu já ajudei a desfazer muitas amarrações no nosso terreiro, que muitas vezes a pessoa que faz a amarração se arrepende tempos depois. Eu tenho um caso de uma moça que eu ajudei a desfazer a amarração amorosa dela, que é um caso muito curioso. A mulher fez uma amarração amorosa por um policial. Deu certo a amarração que ela fez, só que ficou lá, acho que uns 5 anos com ele, não queria mais, o cara era extremamente ciumento, possessivo, brigavam demais. Ele chegou ao ápice de forçar um relacionamento com ela, vocês entendem, né? Forçar ali um ato com ela, armado, com a arma na cabeça, tipo assim, uma coisa horrorosa de se fazer. Se não bastasse isso, essa mulher se envolveu com uma pessoa marginalizada. Então, assim, é uma situação muito complicada. Ela foi no nosso terreiro, desfizemos a amarração amorosa que ela fez, porque ela já não queria mais, aquilo se voltou contra ela, e passou, tipo, 2 semanas, o cara largou ela. Então, assim, eu nunca fiz uma amarração, mas eu sei a energia da amarração e eu sei o quanto que é problemático. Então, Gilberto, mas a amarração é garantida? Depende do magista, se ele tem muito conhecimento, depende da entidade, e ainda assim, eu já vi caboclo fazer amarração que não deu em nada, porque não tinha caminho, mas não tinha caminho, mas não tinha mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma pessoa aqui na internet, que ele é um cara que eu admiro ele, não compactuo com tudo que faz, mas eu aprendi a admirar aquilo que eu acho belo, independente de outras partes, que é o Pai Jonan. O Pai Jonan é um mestre quimbandeiro, ele tem um canal aqui no YouTube, talvez vocês conheçam, comenta aqui embaixo se vocês conhecem ele. O mestre Jonan, eu tenho uma vibe muito diferente da dele, tá? Mas eu respeito muito ele como sacerdote. Tem muita coisa que eu não faria igual, mas uma coisa que o mestre Jonan ele tem uma hombridade de falar é a questão seguinte, nenhum trabalho é garantido. Isso é fato. Tem muita gente que quer falar o trabalho é garantido porque quer seu dinheiro. Nenhum trabalho é garantido. Os trabalhos que eu faço pra mim são, por exemplo, as magias que eu faço pra mim são, por quê? Porque, primeiro, eu sei onde eu posso fazer magia, eu sei fazer. Segundo, eu vou me favorecer na magia, então eu vou saber ter atitudes, comportamentos que vão fazer com que a magia aconteça e eu tenho fé. Agora, se eu vou fazer uma magia para terceiros, eu não sei se essa pessoa vai ter o comprometimento, se ela vai ter as atitudes certas, se as escolhas vão estar assertivas. Eu não estou dentro da vida dela para entender qual que é a vibração que ela está emanando. Então toda magia traz resultado. A questão é, será que o resultado é exatamente o que eu espero? Então, respondendo a pergunta inicial do vídeo, essa coisa de trazer o amor de volta em 7 dias existe? Pode ser que ele venha em 7, pode ser que ele venha em 3, pode ser que ele venha em 21, pode ser que ele nem venha. Depende de muita coisa. Depende de quem fez a magia, depende se a magia foi feita, depende se a magia foi nutrida com comportamentos e atitudes. Porque é a mesma coisa, você pede uma magia para abrir seus caminhos, não entrega um currículo.
não vai fazer uma entrevista de emprego, não levanta o dia inteiro do sofá. Você jogou dinheiro fora fazendo essa magia de abertura de caminhos. Você quer fazer uma magia de abertura de caminhos? Vai estudar, vai trabalhar, vai distribuir currículo. Ah, então se for para me fazer isso, eu nem faço a magia. Então, não faça magia, faça isso e o caminho vai estar aberto. Tem muita gente que é ateia e que tem muito mais espiritualidade do que muito beato de igreja, beato de terreiro. Por quê? Porque tem postura. Magia é ação, gente. Então, eu vou fazer uma magia. Uma vez uma moça me procurou assim, eu quero fazer uma magia de amor, Gilberto. Eu quero que ele volte humilhado só para ter o prazer de dizer não. Eu falo, olha, então procura outra pessoa. Eu não faço esse tipo de magia, não. Isso é baseado no teu ego. Eu vou fazer uma magia para deixar alguém nos seus pés. Mas ele me machucou. Eu entendo, você tem todo o direito de estar chateado. Mas fazer igual só vai te tornar, só vou te estar mais. Ele te machucou, agora é você que está se machucando. E eu tô te ajudando a se machucar. Não, não faço. Tem coisas que dinheiro não compra, gente. E sinceramente eu nem pretendo trabalhar ativamente com isso. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ter o meu canal, eu gosto de atender nas cartas, eu gosto de trabalhar como terapeuta holístico. Isso eu gosto de fazer. Trabalho eu faço quando a espiritualidade me outorga, me autoriza e quando eu vejo que tem caminho. Senão, quantas pessoas vieram até mim para fazer adoçamento, eu tirei da cabeça dela para não fazer? Gente, quando a gente entende o nosso poder pessoal, a nossa força, muito dessas magias, dessas coisas que a gente procura, a gente vai deixando pra lá. A magia, ela flui, o seu desejo, a sua vontade. Eu sei que o ritual ele é importante, mas o bruxo, o magista, uma hora ele vai abrindo mão do ritual e vai entendendo sobre o fluxo da vida. Então, gente, eu quis trazer esse vídeo, algumas reflexões para vocês sobre esse assunto de adoçamento, amarração, se dá certo em quanto tempo. É claro que a pessoa que te promete isso, ela tem que explicar tudo isso que eu te falei antes e às vezes ela não explica, que ela às vezes está focada no dinheiro. Mas você tem que, agora, a partir daqui, você tem essa consciência. Magia não é assim. Então não vou fazer. Não, não faça. Não é um problema não fazer magia. A grande questão é ter maturidade, já que é para fazer, entender como funciona. Entender que às vezes é preciso fazer reforço. Entender que às vezes as coisas mudam. Quantas vezes já vi caboclo fazer adoçamento numa semana e se apaixonar por outro na semana seguinte? E aí? A vida é fluida, a gente tem que pensar em tudo isso. É tudo muito variável. Cada caso é um caso, tá, gente? Cada relação é uma relação. Então, às vezes você vai fazer magia para uma pessoa, o resultado é assim, ó. Vai fazer magia para outras, leva tempo. O lance é deixar fluir, acontecer, ter maturidade, né? Entender as dinâmicas da vida. Pode voltar em 7? Pode. Mas pode voltar em 6, pode voltar em 3, pode voltar em 9, pode voltar em 21, pode nem voltar, como a gente viu hoje. E aí, então por que as pessoas continuam acreditando nisso e continuam falando sobre isso, Gilberto? Marketing de um lado, porque 7 é bonito, né? 7 é um número sagrado, ajuda a vender, né? Tipo assim, gente, é marketing. E por outro lado, desespero. Para quem tá sozinho, 7 dias, meu Deus, eu preciso que ele volte agora. Porque se eu falar que ele vai voltar daqui um mês, a própria pessoa sabe que não sabe se vai esperar um mês, se daqui um mês ela vai querer. Se a pessoa que você tá buscando, você, por exemplo, quer ver uma coisa interessante para saber se é amor ou só ego? Você procura para fazer uma magia de amor. Eu falo, ele vai voltar em um mês. No um mês é muito tempo. Não sei se eu vou querer ele daqui um mês, então você não quer ele. Porque quando você ama a pessoa e quer ela pode voltar daqui 2 meses. Se ela voltar, é o importante. A coisa dos 7 dias é pra você pegar a pessoa na necessidade dela, sabe? É aquela coisa de você pegar a pessoa na hora que ela tá mais desesperada. Por isso que esse tipo de coisa acontece. Existiu, existe e vai existir muito tempo ainda. Até os magistas e as pessoas que entendem de espiritualidade elevarem a consciência um pouquinho e entender que não é assim que a vida funciona. Comenta aqui embaixo a sua opinião, quero saber. Um beijo no seu coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!